Terceira teleaula da disciplina Fundamentos Técnicos de Enfermagem se inicia e o título é Curativos e Procedimentos Diversos. Isso quer dizer que nós já estamos na terceira unidade do nosso livro didático. Mas, professor, o que foi dito anteriormente? Vamos resgatar os assuntos da aula anterior? Pois bem, nós falamos na aula anterior a respeito das sondagem, dos tipos de sondagem. Então, foi possível falar sobre sondagem vesical de alívio, sondagem vesical de demora. Nós também abordamos a sondagem nasogástrica, sondagem nasoenteral e, nos últimos momentos, nós pudemos aprofundar também o conteúdo relacionado aos exames, a coleta de exames. Então, nós falamos de coleta de sangue venoso, falamos de gasometria, falamos de hemocultura, coleta de urina, secreção traqueal. Foram vários os assuntos que nós abordamos na aula anterior. Mas, e referente a essa? É sobre isso que eu vou falar agora, então eu vou contextualizar todos os conteúdos que nós vamos ver ao longo desse encontro. Vem comigo. Para falar então sobre curativos e procedimentos diversos, vai ser então necessário falar dos tipos de curativo e, atrelado a esse assunto, nós vamos também conversar a respeito dos tipos de cicatrização, das classificações de uma lesão em relação ao processo cicatricial, a questão também microbiana se estamos diante de uma lesão que é contaminada, se está infectada e como identificar, por meio de indícios e também de presença de alguns tecidos, quando uma lesão ela tem um processo cicatricial adequado ou não. E então vai ser possível, ao longo desse encontro, você ter conhecimento e saber diferenciar um tecido vitalizado de um tecido desvitalizado. Ainda em relação a essa aula, será possível abordar aspectos relacionados ao tubo endotraqueal e também da traqueostomia, não só relacionado ao procedimento, mas também aos cuidados diante dessas situações. Dreno de tórax também é um assunto dessa aula e pressão venosa central. Como você pode perceber, são muitos os assuntos que serão vistos, assuntos bastante complexos que demandam trazer diversos detalhes, mas que é fundamental para a prática da enfermagem. E aí, então, nós precisaremos trabalhar e aprofundar em relação aos aspectos anatômicos, fisiológicos, para você entender o procedimento e, é claro, o motivo pelos quais os cuidados, então, precisam ser elencados para cada tipo, então, de situação. Tá? Então, quero que você se prepare e nós vamos para o nosso primeiro conteúdo. Curativos. Esse é um assunto que demanda bastante atenção, considerando que tem diversas informações referentes a esse procedimento. O que eu quero destacar logo de início é que esse assunto ele já ganhou diversas atualizações, porque o conteúdo, na verdade o conhecimento, ele se transforma ao longo do tempo. E as pesquisas contribuíram e muito para que a gente tivesse hoje um conceito de curativo muito mais ampliado do que alguns anos atrás, e principalmente em relação às coberturas. Hoje nós temos uma gama muito grande de procedimentos, de coberturas que podem ser então colocadas em uma lesão. E também em relação aos curativos, não só o curativo primário, mas também o curativo secundário. Hoje, felizmente, nós temos muitos materiais disponíveis. Portanto, é imprescindível que a gente saiba o básico para que a gente consiga, então, identificar quais as possíveis coberturas podem ser utilizadas diante de alguns tecidos, que a gente vai poder observar em uma lesão. Com isso, quero que você me acompanhe no quadro. Referente a esse assunto, é importante sabermos o tipo de lesão, a localização dela e também a extensão. Por isso, nós temos, em termos de categoria,
Os curativos que são realizados em incisões cirúrgicas ou então em qualquer outro tipo de lesão, tá? Que não seja em decorrência de um procedimento cirúrgico. Temos também curativos em ostomias, e ostomia também é conhecido por estoma. É uma palavra originada, derivada do grego. Osto significa boca e osto, boca, e tomia, abertura. Então, é um procedimento cirúrgico que cria um orifício de comunicação do meio interno para o meio externo. E aí nós temos vários tipos de ostomias. Nós temos a colostomia, gastrostomia, traqueostomia, que é essa abertura por um procedimento cirúrgico para criar essa comunicação entre o meio interno e o meio externo. E que precisa de todo um cuidado em relação a essa região, também de curativos para que a gente não tenha aparecimento de possíveis lesões ou então que o próprio cuidado não seja adequado. Nós temos também os curativos relacionados aos drenos, considerando que o dreno nada mais é do que a introdução de um dreno ou então de um catéter que faz com que essa pele, então, ela entre em ruptura, então ela não está mais íntegra. Por isso, todo o cuidado em relação à região em que esse dreno ou então um catéter está introduzido. Por isso, é bem importante conceituar a ferida, e que significa toda e qualquer ruptura da integridade da pele, ou seja, de um determinado tecido ou órgão, podendo atingir desde a epiderme até as camadas mais profundas. Porém, possui uma capacidade de desencadear um processo de regeneração. Então, a pele, ela tem vários anexos e ela tem essa capacidade de regeneração. Entretanto, existe uma diferença entre os processos cicatriciais. Nem toda lesão vai ter o mesmo processo cicatricial. Então, depende de vários fatores, tanto internos quanto externos, que vai fazer com que um processo cicatricial seja diferente do outro. E em relação ao processo cicatricial, nós temos a seguinte categoria. Nós temos a categoria do processo cicatricial de primeira intenção, que é quando existe uma perda muito pequena, mínima de tecido, e existe uma união imediata das bordas, com uma evolução asséptica e a cicatriz ela passa a ser linear. Então, nós consideramos aqui que é um processo cicatricial de primeira intenção, com perda muito mínima de tecido, as bordas elas são reconectadas imediatamente, você não tem o aparecimento de nenhum tipo de perda tecidual e nenhuma evolução aí que caracterize uma lesão com um processo infeccioso. Então, a cicatriz ela passa a ser linear aqui e eu tenho o fechamento completo sem maiores consequências desse processo cicatricial. Diferente, olha só, do processo cicatricial de segunda intenção, que é quando as bordas elas não se unem. Veja que as bordas elas estão bem afastadas umas das outras, justamente por uma perda excessiva de tegumento, de pele. Essa imagem aqui, ela mostra, embora eu tenha aqui um distanciamento muito grande das bordas, esse tecido que preenche essa região de perda tecidual, de pele propriamente dita, ela é preenchida por um tecido que a gente chama de tecido de granulação, que é considerado saudável quando ele se apresenta dessa maneira. Um vermelho vivo, um vermelho brilhante, que significa então que essa parte ela está composta por pequenos vasos sanguíneos que vão então da origem, vão continuar o processo cicatricial que a gente considera adequado para posteriormente vir o tecido de epitelização e então vir o término do processo cicatricial.
Agora, quando eu tenho um tecido, né, opaco, que não seja brilhante como esse, aí a gente tem que ficar um pouquinho mais atento. Provavelmente essa ferida, essa lesão, ela vai apresentar alguns indícios, né, de infecção. A gente tem que ficar bastante de olho, porque eu tenho que manter esse tecido viável para as bordas se reconectarem, né, ou seja, entrarem em contato uma com a outra. Agora, essa terceira opção aqui, né, que é a terceira intenção, você percebe que existem vários outros tecidos aderidos a essa lesão, né, com uma coloração mais clara, né, você percebe que é mais profunda. Por isso, a perda tecidual é muito grande. Aí você percebe que nessa lesão nós temos aí indícios de tecidos desvitalizados que caracterizam uma lesão infectada. Então, o que é preciso fazer? Por isso que é chamado de terceira intenção. É necessário um processo de limpeza e, como eu disse, isso ocorre principalmente quando há presença de infecção. Então, existe a necessidade de remover o tecido não viável, tá? Para permitir a regeneração do tecido saudável e, posteriormente, fazer o fechamento definitivo. Então, é necessário uma intervenção, né, para retirar esse tecido que não está deixando o tecido saudável se desenvolver. Tá? A presença de bactéria, de infecção, vai retardar esse processo de cicatrização saudável. Tá? Bom, por isso, é muito importante você entender os tipos de tecido. Né? Eu trouxe aqui a caracterização dos processos cicatriciais e falei vários termos, várias terminologias, né? Tecido de epitelização, granulação. Então, vamos trazer aqui cada um deles. Esse tecido de epitelização e de granulação são tecidos que nós consideramos saudáveis, então eles são viáveis. Tá? O tecido de granulação, que é esse todo vermelhão aqui, ele tem essa característica porque é o crescimento de pequenos vasos sanguíneos. Crescimento de pequenos vasos sanguíneos e de tecido conjuntivo para preencher a ferida de espessura total. Ele é saudável quando se apresenta, então, com uma umidade normal e com essa coloração vermelho mais vivo, um vermelho mais brilhante. Quando eu tenho, né, um suprimento sanguíneo enfraquecido, esse tecido ele vai ficar opaco, tá? Por que ele tem que ficar esse vermelho vivo? Justamente porque é um tecido que ele cresce para que haja a reparação da lesão e esse tecido seja substituído pelo processo e o tecido de epitelização. Quando você percebe que as bordas começaram ali já se uniram e você tem essa coloração aqui mais rosada, né, rósea, que significa que o processo de cicatrização está chegando ao fim. Então, é um tecido saudável que antecede o processo de formação da cicatriz propriamente dito. E a característica dele é apresentar essa coloração rosada. Esses são dois tipos de tecido que, se encontrarmos em uma lesão, tá tudo bem, tá adequado, tá? Contrapartida, se encontrarmos tecidos como fibrina ou esfacelo, ou então necrose propriamente dita, né, que a gente conhece também por uma crosta, aí então nós estamos diante de tecidos desvitalizados, tá? Todos esses tecidos, eles são em decorrência, ou seja, resultado da morte celular. A diferença entre um e outro é que a necrose é um tecido mais rígido, tá? É duro, é um tecido mais seco. Já a fibrina ou esfacelo é um tecido necrosado, só que com consistência delgada, mucoide, ou seja, muitas vezes parece um muco, textura macia e de coloração muitas vezes amarelada. Pode ser firme ou frouxamente aderidos no leito ou nas bordas da lesão, tá? Como você pode perceber aqui. Já a necrose é um tecido também inviável, formado por uma camada de célula morta, assim como a fibrina ou esfacelo, que é composto por elastina, colágeno, fragmentos celulares, exudato, bactéria, que é tudo em decorrência da morte celular.
A necrose também é em decorrência da morte celular, só que geralmente se apresenta uma camada dura e seca. A coloração da necrose é escurecida e opaca. A gente tem que ter muito cuidado com a necrose, porque ela forma uma capa. Muitas vezes, quando a gente vai fazer o desbridamento, aí eu vou te mostrar mais à frente, quando a gente retira essa camada mais seca e dura, embaixo, a lesão está muito mais profunda do que se parece, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando estamos diante de necrose, porque provavelmente embaixo dessa lesão tem uma profundidade muito maior, tá? Bom, quando eu estou diante, então, desses tecidos que nós chamamos de desvitalizados, que é em processo da morte celular e do processo de infecção, nós vamos optar por alguns tipos de desbridamento. Dentre os desbridamentos, nós temos o químico, ou também como nós chamamos enzimático, que é a remoção do tecido necrótico por meio de enzimas proteolíticas, que vão degradar o colágeno. Quais os exemplos de coberturas que promove esse desbridamento? Colagenase ou papaína. E a papaína nós temos várias concentrações, tá? Quanto maior a concentração, maior esse processo de desbridamento, tá? Que a gente tem que tomar cuidado quando aplicar esse tipo de cobertura, com o processo de maceração, tá? Que é quando essa região, essa pele que nós consideramos íntegra, ela fica extremamente úmida, com excesso de umidade. E com isso, o que vai promover? Vai indo e vai aumentando. Quando a gente vê, essa lesão está muito maior do que ela realmente era no início. Então, o que a gente tem que fazer? Aplicar outro tipo de cobertura em pele íntegra para proteger, para que essa umidade do centro da lesão não extravase para a região de pele íntegra. Então, nós utilizamos algumas coberturas que nós chamamos de barreira, tá? Como o Cavilon, por exemplo. Ah, professora, eu já ouvi falar do AGE, né, que são os ácidos graxos essenciais, que é considerado óleo vegetal. A gente utilizava muito anteriormente. Mas hoje existem outros tipos de cobertura que nós podemos utilizar, tá? E o AGE, algumas literaturas, é considerado um hidratante e é muito utilizado mais para cosmético. Então, nós temos várias outras coberturas que nós podemos utilizar para evitar a maceração. Pois bem, o desbridamento enzimático ou químico é por meio de enzimas. São substâncias que a gente aplica, que possuem enzimas e vai degradando, então, os tecidos desvitalizados. O autolítico, né? Olha aqui, auto. Então, o que esse tipo de desbridamento ele promove? Ele promove a manutenção da própria umidade dos tecidos para fazer esse desbridamento, tá? Então, utiliza a própria umidade, facilitando o processo da cicatrização, tá? Eliminando aí, principalmente, a presença de exudato, tá? Então, os curativos que promovem o desbridamento autolítico, nós consideramos que são os interativos úmidos. Alguns exemplos, hidrogéis. E como eu disse anteriormente, no mercado, o mercado, quando eu digo, são os fornecedores, são os fabricantes. Tem muita opção. Então, tem só hidrogel, tem hidrogel com, que é um maisinho, ficou estranho, com alginato, sem alginato, tem hidrocoloide. Então, a gente tem diversos produtos no mercado. Então, a gente tem que ficar atento ao tipo de cobertura que o mercado fornece, e para o que ele é indicado. Geralmente, os hidrogéis com ou sem alginato e os hidrocoloides, eles promovem o desbridamento autolítico. O que essa umidade, então, ela provoca? Ela acaba liquefazendo as crostas e escaras, além de promover a formação do tecido de granulação, que é aquele tecido vermelho vivo, brilhante e que acaba sendo considerado um tecido saudável. Tá? Então, nesse sentido, quando a gente promove o aparecimento desse tecido, é um tecido que a gente, então, considera saudável. Tá? Mas
A dinâmica do processo de desbridamento enzimático é bem diferente do autolítico. O enzimático tem a ação de enzima. O autolítico ele vai promover e vai fazer a manutenção da umidade daquela lesão para favorecer, então, o crescimento de tecido viável e liquefazer esses tecidos desvitalizados. Vamos para os outros procedimentos, né, relacionados a desbridamento? Vem comigo no quadro. Professora, eu também já ouvi falar debridamento. Os dois termos são utilizados na literatura, tá? Tanto desbridamento quanto debridamento. Bom, nós temos então também o cirúrgico ou instrumental, que é a remoção do tecido inviável com o uso de lâmina de bisturi, pinça e tesoura. Nós precisamos de capacitações para fazer esse tipo de desbridamento. No geral, acaba que o médico que realiza muito esse procedimento, tá? É um método que pode ser associado com outros tipos de desbridamento. Professora, como assim? Inicialmente, nós podemos optar por o enzimático ou autolítico para tentar ir amolecendo esses tecidos para então fazer a retirada dele de maneira então instrumental, fazendo uso de lâmina, tá? O método ele não é recomendado para paciente que tem risco de hemorragia, então faz uso de alguns medicamentos, né? Por exemplo, os anticoagulantes, ou então com lesões com insuficiência arterial, tá? Que tem uma chance muito grande de sangramento. Então, é preciso utilizar esse tipo de procedimento com cautela. O outro tipo de desbridamento também que é muito realizado é o mecânico, que é utilizar a força física para remover o tecido necrótico, sendo produzido pela fricção com pinça e gaze, pela retirada da própria gaze aderida ao leito da ferida ou pela hidroterapia que força a remoção, que é aplicar jatos d'água para fazer a retirada. Lembrando que esse desbridamento mecânico ele tem que ser feito respeitando a tolerância do paciente em relação à dor produzida por esse desbridamento, tá? Então, a gente tem que sempre prezar pelo conforto do paciente, por quanto ele consegue tolerar essa dor. Por isso que a gente associa também analgésico antes. Tudo isso é preciso ser considerado toda a rotina da sua instituição. Então, tem instituição que tem equipe de curativo, que são pessoas especializadas, geralmente enfermeiros, a própria equipe médica trabalha em conjunto. Existem outras instituições que acabam não tendo tanto essa interação, então é mais voltada para a equipe médica, principalmente os vasculares, que tem muita lesão venosa. Então depende muito do que é colocado enquanto protocolo na sua instituição. Se tem uma equipe específica de curativo, que acaba supervisionando todas as lesões dos pacientes na instituição, se é mais vinculada à equipe médica, se a equipe médica de enfermagem se conversa muito e acaba trazendo aí prescrições em conjunto. Então, a gente tem que levar em consideração também a rotina institucional. Assim como todos os outros assuntos, eu sempre acabo mencionando a importância de saber o que é protocolo dentro da sua instituição. Mas é muito importante que você já tenha toda essa base teórica. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo curativos. Vem comigo para a leitura. Na situação do livro didático, nós temos a professora Carolina, que chamou 3 alunos para acompanhar o senhor João, que se encontra internado em 2º dia de pós-operatório de laparotomia exploratória. Os alunos devem assumir os cuidados integrais desse paciente, inclusive realizar o curativo em incisão cirúrgica. Ao se depararem com esse desafio, indagaram quais os principais cuidados a serem tomados diante do curativo dessa incisão cirúrgica. Além disso, o que deve ser observado pelo profissional que executa esse tipo de procedimento? Então, como nós estamos diante de uma incisão cirúrgica, nós estamos diante, então, possivelmente de uma lesão limpa, tá? Por quê? Porque é produzida por um cirurgião, sem quebra de asepsia e sem envolvimento dos sistemas respiratório, geniturinário, alimentar ou orofaríngeo, tá?
isso em relação, né, à questão da questão asséptica, tá? Se for o processo cicatricial, aqui nós temos exemplo de uma cicatriz de um processo de primeira intenção, tá? Em relação ao curativo, ele deve ser realizado com soro fisiológico e mantido fechado nas primeiras 24 horas após a cirurgia. Após esse período, a incisão deve ser exposta e lavada com água e sabão, né? Se houver secreção, sangue ou seroma, manter o curativo semi-oclusivo. Mas vale ressaltar aqui que a gente vai seguir também muito o que o médico ele acaba prescrevendo. Mesmo porque existem médicos que, olha, essa cirurgia ela foi um pouco mais complexa, então vamos ficar de olho. Provavelmente vai haver exudato, então troca com mais de uma vez durante um período. Então a gente vai seguir porque não é receita para todo mundo, né? Não é porque eu estou diante de uma lesão limpa, por um pós-cirúrgico, que vai ser, então, essa receitinha para todos. Depende muito de cada situação. Mas vamos para os outros tipos, nem sempre a gente vai estar diante de uma lesão limpa. Às vezes nós vamos estar diante de baixa contaminação, que é aquela lesão ocorrida há menos de 4 horas, sem sujidade aparente. Tá? Ou então nós vamos estar diante de uma lesão contaminada, que é decorrente de um trauma recente, com possibilidade de haver sujidade na ferida, entretanto sem sinal de infecção. São feridas ocorridas geralmente num tempo maior, superior a 6 horas, né, entre o trauma e o atendimento. Mas vale lembrar que é sem sinal de infecção, mas faz tempo que aconteceu a lesão é uma lesão profunda, traumática, então ela vai ser considerada contaminada. Já infectada, tem presença de inflamação, né, contaminação bacteriana aguda, às vezes de origem traumática. E o que tem uma característica bem importante é o odor, que é um sintoma muito comum é um sinal, né, comum devido à presença de morte celular que reduz a difusão do oxigênio, provocando hipóxia celular e com isso atrai muitas bactérias, tanto aeróbicas, que precisa do oxigênio, quanto as anaeróbicas, que é aquela que produz um odor muito fétido, porque elas liberam ácidos voláteis. Então, nós temos aquele cheiro característico de lesão de infecção, tá? De lesão infectada. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma lesão, então, infectada, por conta de todas as características que ela apresenta. Então, é muito importante a gente entender a classificação das lesões também relacionada a esse processo, desde uma infecção limpa até uma infecção, desde uma lesão limpa até uma lesão infectada. E essa situação problema permitiu discutir a esse respeito. Cuidados de enfermagem com a cânula endotraqueal e a traqueostomia. Bom, são 2 procedimentos, tanto a introdução da cânula endotraqueal quanto a traqueostomia, para facilitar o processo de troca ventilatória em algumas condições em que o paciente não tem essa autonomia, às vezes por rebaixamento de nível de consciência, edema de glote, insuficiência respiratória. Então, são várias as situações, mas vamos entender cada uma delas. Vem comigo. Nós vamos dar início falando da cânula endotraqueal, que é a introdução de um tubo na traqueia por meio da via oral, tá? Então, aqui nós temos a traqueia. Tá? Geralmente, se faz necessária a introdução da cânula endotraqueal por conta de alguma obstrução ou dificuldade de respiração do indivíduo. Então, ele não consegue mais fazer a troca gasosa. Então, é introduzido uma cânula pela boca, introduzido aqui na região, então, de traqueia e aqui, ó, árvore brônquica, certo? E esse tubo, então, ele vai facilitar a troca gasosa artificialmente, tá? Na verdade, o processo ventilatório, que a troca gasosa é feita nos pulmões. Quais são as indicações? Então, cirurgias eletivas que demandam o uso de anestesia geral. Por que anestesia geral? Porque você vai perder todo o tônus muscular e a consciência. E aí, a gente sabe que o processo respiratório, ele é voluntário. A gente consegue prender a respiração quando a gente quer.
Não é mesmo? Então, quando a gente está em anestesia geral, a gente perde toda essa consciência e também essa capacidade, essa autonomia da ventilação. Uma parada cardiorrespiratória, que necessita também da introdução da cânula endotraqueal. Quais são os cuidados com a cânula? Então, nós precisamos pensar na aspiração, porque o paciente está com um tubo dentro da boca, que está lá na traqueia. Nós precisamos pensar que o processo de deglutição está comprometido, então vai ter acúmulo de saliva e a aspiração vai se fazer necessária. Considerando que esse tubo ele precisa estar fixado, justamente porque tem todo um procedimento para conseguir posicionar a cânula no local adequado, a fixação se faz necessário também para sempre manter essa cânula na mesma posição. Então, temos que fazer a troca do posicionamento da fixação e também da cânula, tá? Então, ora a gente deixa do lado direito, ora do lado esquerdo e do lado, no meio da boca, evitando que promova lesões. O posicionamento da cânula, então a gente precisa pensar em realizar a proteção de face, principalmente atrás da orelha, também para não lesar essa região. Fazer a higienização da boca 3 vezes ao dia, geralmente a gente utiliza clorexidina. Pressão do cuff, porque o tubo ele tem um cuff, um balonete, justamente para auxiliar na fixação do tubo e também para evitar extravasamento de ar. Mas essa questão do cuff eu acabo trazendo de maneira bem mais abrangente na aula prática. E ficar atento à frequência respiratória, tá? Segundo as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, o filtro, que é esse dispositivo aqui, ele precisa ser trocado, tá? No geral, a gente troca esse filtro a cada 7 dias, mas isso também vai do fornecedor, do tipo de material e, é claro, do fabricante. Então, às vezes, o fabricante indica trocar antes. A gente vai seguir o que indica o fabricante. Em caso de sujidade, condensação ou dano, o filtro também deve ser trocado e a gente não vai esperar dar 7 dias, tá? É importante, você consegue ver nessa imagem que você tem aqui como se fosse um gancho. Esse gancho, ele é do próprio ventilador mecânico, tá? Esse gancho, ele existe justamente para que a gente, mantenha todo esse prolongamento que está ligado na cânula, ele faz a ligação da cânula com o ventilador, você percebe que ele está na vertical, está elevado. Então, a gente tem que sempre manter a altura e posicionamento adequado do dispositivo em relação ao tubo endotraqueal. O dispositivo ele fica na vertical, conectado ao tubo e ao circuito, de forma que as microgotas e sujidades não o inundem, senão ele vai ficar encharcado. Por isso que ele precisa ficar na vertical, tá? Então, aí ele fica encharcado e ele não vai realizar a função que ele precisa, que é de filtrar. Quando ele está extremamente úmido, ele perde muito essa capacidade de filtrar. Por isso, manter sempre na vertical. Bom, a traqueostomia é a realização cirúrgica de um estoma na região, na altura da região cervical anterior. Tá? Criando então uma via na traqueia, sendo esse estoma definitivo ou não, tá? Então, eu já vou te explicar quais são as condições, as indicações, mas os cuidados são bem semelhantes ao da cânula endotraqueal, que é a aspiração, fixação, o curativo na região de estoma. Nesse caso, é no estômago, que é a incisão cirúrgica. No caso da cânula, é aqui na região oral, principalmente em lábio. Frequência respiratória e nebulização. A gente geralmente faz uma nebulização para manter úmida a mucosa e não ficar seca e promover aí a lesão, tá? Bom, quando que a gente utiliza a traqueostomia? A gente utiliza a traqueostomia quando tem um trauma, quando tem um choque anafilático e tem edema de glote, quando a intubação orotraqueal está muito prolongada,
por conta do cuff, você tem aí lesões de traqueia, então a gente substitui o tubo pela traqueostomia, tá? E a gente precisa pensar que, assim como na cânula endotraqueal, a traqueostomia, ela também precisa da aspiração, tá? Aqui eu fiz deixa eu voltar aqui. Aqui, pronto. Hoje eu não tô me entendendo aqui com Aí, pronto. Não vou mexer. Bom, então aqui você tem o passo a passo do processo de aspiração, que também vai ser trabalhado muito numa complexidade maior na aula prática, mas aqui, resumidamente, os passos são posicionar o paciente em decúbito, com a cabeceira elevada, posição Fowler, daí 45 graus, para facilitar esse processo da aspiração. Conectar a sonda de aspiração à extensão do frasco a vácuo, que vai fazer o vácuo para conseguir aspirar a secreção. Ligar o aspirador, colocar óculos, máscara, luva estéreo. Introduzir a sonda, tá? Com a mão dominante, que é a mão que a gente tem maior habilidade, na cânula orotraqueal, mantendo a válvula aberta, essa válvula aqui que não é possível visualizar porque ela está fechada, ocluída com o dedo, tá? Então a gente mantém aberta, porque quando ela está aberta, impede que aconteça a aspiração. O vácuo ele não é acionado quando está aberto. Agora, quando a gente oclui, igual está aqui na imagem, o que a gente faz? A gente vai acionar o vácuo. É nesse momento que a gente vai retirar a sonda. Eu introduzo toda a sonda com a válvula aberta, com esse orifício aberto. E quando eu for retirar ela, daí eu então vedo esse orifício, ocluo a válvula e eu vou retirar lentamente a sonda para que o vácuo seja acionado e para que a secreção seja aspirada. Eu vou aguardar um tempo entre uma aspiração e outra, porque o paciente ele vai ter reflexo de tosse, ele vai ficar cansado. Se o paciente tiver em ventilação mecânica, eu vou fazer ventilações de 5 a 10 incursões por minuto, tá? Com o ambu para ofertar oxigênio para esse paciente. Tá? E aí, então, posteriormente, introduz novamente a cânula na cavidade nasal e em seguida na oral. A sequência é cânula, depois nariz e depois boca, tá? E na traqueia, na traqueostomia, a mesma coisa, tá? Primeiro traqueostomia, depois nariz e depois boca. Por quê, professora? Porque a gente vai seguir todo um raciocínio em relação à questão microbiana. Então, a traqueia, ela tende a ser a que está mais limpa em relação aos outros, em relação a nariz e boca. Por incrível que pareça, a boca ela é mais contaminada. Tá? Ela tem, então, bem mais, a microbiota dela é muito mais diversificada do que das outras mucosas. Então, ela é o local que a gente deixa por último. Por conta de toda essa diversidade. E lembrando que a técnica, ela tem que ser uma técnica, então, asséptica, estéril. Eu não posso contaminar se eu tocar a sonda em algum local, tocar nela sem a luva, eu preciso trocar essa sonda. Tem que ser estéril porque eu estou introduzindo ela na cânula que vai lá na traqueia. Feito isso, fiz 1, 2... Achei que tá ok, não tem mais secreção para aspirar, então daí eu prossigo com o nariz e, por último, boca, tá bom? Seguindo essa ordem e o motivo, então, é em relação a essa questão da questão microbiana. A boca ela tem uma quantidade muito diversa de micro-organismos, principalmente aí que podem ocasionar uma pneumonia, que pode evoluir para uma infecção quando atingir aí a região de traqueia, ok? E assim nós finalizamos esse conteúdo, levando em consideração esse conteúdo relacionado à cânula endotraqueal e à traqueostomia. As indicações, elas são diferentes, entretanto, os cuidados, eles são muito semelhantes. O que vai diferir aí é que na traqueostomia estamos diante de um estoma e a cânula endotraqueal, nós temos uma cânula introduzida
pela boca que atingiu a traqueia e vai facilitar o processo ventilatório do paciente, ok? Vamos resolver uma situação-problema envolvendo aí a questão, então, da cânula endotraqueal e da traqueostomia. Vem comigo para a leitura. Nessa situação-problema, o grupo de alunos da professora Carolina depara-se com um novo desafio, que é aprender mais a respeito de pacientes que se encontram em ventilação mecânica, isto é, que se encontram entubados. O receio a esse tipo de paciente é muito grande, principalmente quando ele está instável hemodinamicamente. Nessas situações, nós temos aqui que, segundo as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, quando o paciente está muito instável, tá, nós vamos utilizar o sistema fechado de aspiração, que também vai ser abordado em aula prática. Isso quer dizer que a gente não vai desconectar o tubo, tá, do paciente para introduzir aqui uma sonda. Nesse caso, o sistema fechado, ele já conta com essa sonda. Veja que tem todo esse invólucro que protege a sonda. É bem flexível, tá vendo que ele está todo aqui enrugado, justamente porque quando a gente introduz essa cânula aqui, ó, ali dentro, a gente consegue chegar mais longe ali da traqueia e então sem desconectar a cânula aqui do ventilador. Então, ao passo que a gente vai fazendo a aspiração, a gente não vai deixar de ofertar ventilação para o paciente, como é o caso, né, da convencional, que a gente tem que desconectar. Isso se faz necessário justamente porque ele está instável. Então, se a gente privar ele de ventilação por alguns segundos, isso vai promover uma descompensação hemodinâmica, tá? Professora, mas em relação a custo? Esse tipo, né, de sistema que nós chamamos de sistema fechado de aspiração, ele tem um custo mais elevado. Mas é claro que diante, então, dessas condições de instabilidade hemodinâmica, se faz necessário, tá? Bom, então a gente utiliza esse sistema fechado para pacientes instáveis hemodinamicamente para evitar a dessaturação por conta de desconectar ali o tubo, tá? Geralmente, paciente com síndrome do desconforto, né, ou angústia respiratória aguda, quando eu tenho uma insuficiência respiratória bastante acentuada, tem acúmulo de fluidos nos pulmões e você tem uma privação, né, dos pulmões da troca gasosa. Geralmente, pacientes que têm essa instabilidade têm uma PIP muito elevada, tá? Justamente para prevenir a telectasia, mas eu vou explicar o que são esses termos, tá? Então, a gente acaba trocando o sistema a cada 7 dias, que é esse sistema fechado, mas levar em consideração também o fornecedor, tá? A marca que a gente compra, às vezes, ela indica trocar antes, tá? Desses 7 dias. Professora, mas o que é essa PIP que você falou? A PIP é o que a gente considera a pressão positiva ao final da expiração. Toda vez que a gente inspira, né, a gente acaba trazendo uma quantidade bem grande de ar para dentro dos nossos pulmões que vão preencher os nossos alvéolos, correto? Correto. Essa PIP é a pressão positiva no final da expiração. Então, quando a gente elimina todo o ar, né, na verdade, nem todo o ar ele é expelido, tá? Ele é expirado. Parte do ar ele fica dentro dos alvéolos justamente para que essa parede aqui alveolar, ela não colabe, ela não se feche, né, completamente. Eles vão murchar, mas vai ficar uma quantidade de ar residual, justamente para impedir que ele se feche completamente e as paredes, né, dos alvéolos colabe, feche, tá? Então, fisiologicamente, a PIP, que é essa pressão ao final da expiração, ela é ocasionada pelo fechamento da epiglote, que acaba represando o ar no sistema respiratório, justamente para ficar uma quantidade aqui e as paredes não colabarem, não colar uma na outra. Essa pressão, geralmente, normalmente é de 2 a 4 centímetros de água, tá? Que mede essa quantidade. E impede que ocorra essa atelectasia, que é colabar a parede, é juntar.
Em pacientes intubados, a gente perde esse mecanismo, tá? Então, a gente tem que sempre, na ventilação mecânica, fornecer essa PIP, fornecer pela ventilação mecânica. Então, a gente fornece mecanicamente. Fisiologicamente, a gente faz isso sem perceber, né? Que a gente não consegue expirar tudo, fica um pouquinho ali no alvéolo. Mas na ventilação mecânica, a gente precisa considerar isso. Considera-se adequado, geralmente, um valor de 5, tá? Mas quando esse valor é muito alto, significa que a gente precisa deixar um volume residual ali muito grande, tá? Então, é quando o paciente ele tem uma condição hemodinâmica muito instável, que a gente precisa deixar esse volume mais aumentado. Então, quando a PIP está muito alta, significa, né, um dos indícios de que o paciente ele tem ali uma instabilidade hemodinâmica e é quando a gente acaba optando ali pelo sistema fechado. Justamente para não privar esse paciente da falta de ventilação durante o procedimento. E a gente acaba, então, mantendo ele numa condição mais confortável, tá? Então, dessa maneira, é possível, né, você entender a indicação do sistema fechado e algumas condições específicas para isso. E a situação, ela permitiu a reflexão a respeito desse assunto. Nosso momento de interação, eu vou conferir ali o nosso chat e eu já retorno. Nós temos uma dúvida de uma aluna de Belo Horizonte, mas está referente a um assunto que a gente vai ver mais à frente. Então, eu vou deixar para explicar no momento em que a gente falar de PVC, combinado? Eu vou trazer o conteúdo. Se mesmo assim a dúvida persistir, me dá um toque ali, conversa com o tutor à distância para me sinalizar exatamente a dúvida. Eu vou explicar, eu já fiz a leitura, então eu vou tentar trabalhar em cima dessa dúvida, mas caso ainda reste um pouquinho de dúvida, não hesite, pergunte de novo, tá bom? E aí no momento da interação eu trago isso de maneira então mais completa. Combinado? Então vamos adiante. Cuidados com o dreno de tórax. E nós podemos encontrar também na literatura, não só como dreno de tórax, mas também dreno pleural, justamente porque é a membrana que reveste o pulmão e também a caixa torácica para permitir o deslizamento dos pulmões. Tá? Essas pleuras, elas possuem um líquido que acaba facilitando, né, o deslizamento dos pulmões na caixa torácica nos momentos de inspiração e expiração. Mas vamos ver tudo isso tintim por tintim agora, vem comigo. Nesse caso, então, como eu disse, o dreno de tórax ou o dreno pleural é a introdução de um tubo inserido no tórax com a finalidade de drenar algumas substâncias que estão ali, seja gases, né, que é a característica do pneumotórax, ou secreções, que aí então nós estamos diante de um derrame pleural, que pode ser colocado em pós-operatório, de uma cirurgia torácica ou cardíaca, ou então para resolver algum tipo de traumatismo, né, ou pneumotórax. E aí você vai ver os tipos. A finalidade é fazer o restabelecimento das pressões negativas, drenando os líquidos e ar que está aqui nesse espaço pleural e que, de certa forma, acaba comprimindo os pulmões, né, ou o pulmão, contra a caixa torácica. E isso vai impedir que a troca gasosa aconteça de maneira efetiva. Perceba aqui, ó, que o pulmão ele está mais comprimido. Então, a flexibilidade dele, na verdade, ele não vai conseguir expandir. Portanto, ele vai ficar com dificuldade muito grande de se encher de ar, portanto, a troca gasosa fica comprometida. Nós temos aqui alguns exemplos.
Nessa primeira imagem, nós temos os pulmões normais, olha só, preenchendo todo aqui o espaço referente a ele. Na situação de pneumotórax, você tem esse espaço preenchido por ar, e esse espaço ele pode ser preenchido ou por um trauma, aqui na caixa torácica, que perfurou, e então o ar externo está entrando e preenchendo toda aqui a cavidade pleural, entre as pleuras, visceral e a parietal. Ou então você tem aqui a ruptura do próprio pulmão, e aí a gente pode ser também por um trauma, ou pode ser evolução de uma doença que rompeu, formou uma lesão ali no pulmão e rompeu. Com isso, os alvéolos que estão cheios de ar aqui vai extravasar esse ar, tá? E sempre vai chegando mais por conta aqui da troca, né? E para onde que esse ar vai? Ele vai ficando depositado aqui nessa região, comprimindo então os pulmões. Nós temos também o hemotórax. Hemo vem de sangue, então é o preenchimento de sangue, tá? Nessa região diferente aqui que foi preenchido de ar. Professora, mas eu posso ter um hemopneumotórax? Pode, eu posso ter a junção de um sangramento ativo e também da introdução de ar nessa região, tá? Bom, quais são os cuidados com o dreno de tórax? A gente tem que pensar na fixação dele rente ao corpo, tá? Igual a gente tem aqui nessa imagem. Observar pontos e sinais flogísticos de possível infecção, tá? Inclusive presença de enfisema subcutâneo. O que é enfisema subcutâneo? É quando o ar ele começa a entrar e ocupar a região, então, embaixo do tecido subcutâneo, por baixo da pele. Então, a pele ela vai ficando afofada, tá? Parece que a gente está apertando um isopor, que é geralmente é na região aqui próxima da incisão do dreno. A gente tem que ficar de olho porque está escapando ar e está ficando debaixo da pele. Então, está escapando bastante ar. Isso quer dizer que o dreno ele não está posicionado corretamente. Aí tem que acionar o médico para reposicionar de maneira adequada, tá? A realização da troca, no geral, é uma vez ao dia ou então quando necessário. Às vezes está sangrando bastante. Nós utilizamos muito soro fisiológico e antisséptico. Mantemos sempre o curativo oclusivo, tá? Manter o oclusivo justamente para evitar escape de ar. Observar o paciente quanto à frequência respiratória, padrão e também saturação. E observar a oscilação do dreno e o controle também via raio-x de tórax, que é solicitado pelo médico, tá? É um procedimento médico, tá? E os cuidados quem realiza é a enfermagem muito atrelado aí às indicações do próprio cirurgião. Em relação à troca do sistema de drenagem, a gente tem que pensar que esse dreno ele está vinculado aí a um sistema de drenagem para drenar a quantidade de sangue e também de ar. Então, a gente vai sempre usar aqui... Eita, mas hoje tá demais. Calçar luvas de procedimentos, equipamentos de proteção individual. A extensão do dreno tem esse clamp, então nós vamos sempre clampear o dreno quando for fazer a abertura do sistema de drenagem, que tudo isso também eu vou mostrar passo a passo na aula prática. Por que eu tenho que clampear? Porque aqui a gente vai ter um frasco coletor com água, certo? Entretanto, o que acontece? Se eu abro esse frasco... Essa cânula ela vai ficar aberta. Se não tiver obstruído aqui, o paciente no processo de inspiração e expiração vai o quê? Vai entrar ar por aqui e a gente vai intensificar o pneumotórax. Por isso, mantenha clampeado, tá? Por que clampeado? Ah, professora, mas por que não entra ar com o sistema de drenagem? Porque vai ter água aqui e aí não vai conseguir entrar ar por esse sistema, vai só conseguir sair, entrar não, a água vai vedar. Então, a gente vai desrosquear o frasco, desprezar o conteúdo do recipiente, tá? E limpar o frasco, porque a gente precisa ter o frasco limpo para se tiver algum sangramento, secreção, ser possível visualizar, tá? Então, além de desprezar, tem que limpar o frasco.
encher o frasco com água destilada estéril no nível, geralmente a gente utiliza aproximadamente 500 ml, depende muito do tamanho do dreno. E a gente vai rosquear de novamente o dreno. Depois que eu trocar o conteúdo ali do frasco, eu desclampeio, eu tenho que tirar essa presilha, abrir essa presilha para a troca, né, e para a drenagem acontecer. Senão, o líquido que está ali dentro, o sangue ou o gás, vai continuar represado dentro dos pulmões, tá? E manter o nível origem de líquido com uma fita adesiva. Então, quando a gente troca e coloca líquido de novo no frasco, eu preciso identificar o nível, né, de água que a gente colocou ali, para que a gente consiga quantificar o quanto drenou. Se a gente não identificar o nível, a gente não vai saber o quanto que drenou, né? Não vai saber se é muito, pouco, tá? E a gente tem que sempre anotar a data e o horário da troca desse sistema de drenagem, para então a gente saber se essa drenagem é referente a qual período. Tá? Então, é extremamente importante, inclusive, anotar quem foi o responsável pela troca do sistema. Porque se houver alguma intercorrência, a gente sabe quem que fez esse procedimento, ok? E assim a gente finalizou esse conteúdo relacionado aos cuidados com dreno de tórax. Vamos resolver uma situação, um problema envolvendo drenagem de tórax, mas na verdade nós não vamos fazer uma situação problema e sim responder a um questionamento. Vem comigo. Na verdade é uma questão de concurso público para o cargo de enfermeiro de 2015. Então nós temos aqui os traumatismos de tórax causam aproximadamente 25% das mortes nos pacientes politraumatizados. Cerca de 60% dos politraumatizados que evoluem para óbito apresentam lesão torácica. Os traumatismos podem ser fechados ou permanentes, dependendo da integridade da parede do tórax. Muitos dos traumas de tórax necessitam da realização do procedimento que é chamado de drenagem de tórax para tratamento da lesão causada. Em relação aos cuidados de enfermagem com o paciente de dreno de tórax, assinale a alternativa correta. Então, aqui, alternativa A. O frasco de drenagem deve ser preenchido com soro fisiológico até atingir aproximadamente 10 centímetros do tubo de drenagem. Manter a vedação do sistema de drenagem, evitando a passagem de ar atmosférico para dentro do espaço pleural. B. Manter o sistema de drenagem sob a cama no mesmo nível do tórax do paciente, em um lugar seguro para não tombar, para evitar refluxo do conteúdo drenado para o paciente. C. Manter o curativo na incisão do dreno, com soro fisiológico e solução antisséptica a cada 72 horas. Sempre anotar o aspecto e a presença de secreção se houver. D. Observar se ocorre oscilação, saída de ar ou líquido pelo dreno ou borbulhas pela saída de ar. O volume drenado deve ser observado e medido ao término de cada plantão. Eu vou deixar aproximadamente 1 minutinho só para vocês conseguirem fazer a leitura e identificar qual que é a alternativa que vocês acreditam estar correta. Na sequência, eu já trago a resposta comentada. Vamos responder? Então, vem comigo de volta para o quadro. Bom, dentre as alternativas, tá, eu vou trazer aqui uma por uma. Então, a A
não está correta porque ela fala que o frasco de drenagem deve ser preenchido com soro fisiológico até atingir aproximadamente 10 centímetros do tubo de drenagem. Na verdade, não é 10 centímetros, é então aproximadamente 2 centímetros embaixo d'água, tá? Então, por que não pode estar aqui em cima? Porque se tiver aqui em cima, vai entrar ar, né? Então, vai entrar ar e vai, então, aumentar o pneumotórax do paciente. Então, tem que estar na água justamente para evitar a entrada de ar, mas para facilitar a saída dele, tá? Por isso que tem esse respiro. Bom, o B, por que o B está errado? Porque ele fala, então, que é para manter o sistema de drenagem sob a cama. Ele não pode estar sob a cama, ele tem que estar sempre um nível abaixo e não elevado. Se estiver elevado, vai, então, na verdade, impedir que o ar ou o líquido seja drenado. Ok? Então, tem que estar sempre abaixo. Igual a bolsa coletora de urina. Lembra? Não pode estar acima da cintura, porque ao invés de drenar, vai haver refluxo. C, manter o curativo na incisão do dreno com soro fisiológico a cada 72 horas. E não é a cada 72 horas, é a cada 24. Então, nos restou aqui a letra D. Acertou quem colocou que a letra correta, a alternativa correta, é a alternativa D. E assim nós finalizamos essa questão. Pressão venosa central. Esse é o nosso próximo assunto. Eu não vou me delongar, eu já vou direto para o conceito. Então, vem comigo aqui no quadro. A PVC, que nós chamamos de pressão venosa central, PVC, é também chamada pressão do átrio direito, PAD. E pode ser obtida por um acesso venoso central. O acesso venoso central é quando tem um catéter, tá, que está localizado em uma veia de grosso calibre. No caso, se a gente quer avaliar a pressão do átrio direito, nós precisamos, então, esse catéter precisa estar localizado bem próximo do átrio direito, tá? Justamente porque a gente quer avaliar a pressão, tá? Mas, olha... Então, reflete a pressão das grandes veias torácicas e a pressão do enchimento ou a pré-carga do ventrículo direito. No caso da PVC, o nosso objetivo é avaliar a pressão nessa localização aqui, do átrio direito, justamente porque é ele que recebe todo o sangue do nosso corpo. Tá? Então, a PVC utiliza catéter venoso central. Tá? Então, a localização está em uma veia de grosso calibre. A gente tem várias veias de grosso calibre: jugular, subclávia, axilar, femoral. Tá? A punção venosa ela pode ser realizada, então, de 3 formas: a jugular interna, a subclávia e a femoral. Mas, no que se refere a PVC, os locais anatômicos de inserção de catéter mais comum são as veias jugular e a subclávia, tá? Eu vou até identificar aqui. Então, olha só, aqui nós temos a cava superior, tá? Nós temos as subclávias e as jugulares. Então, o catéter, ele pode ser introduzido aqui em jugular e posicionado próximo ao átrio direito. Ou então em subclávias, tá? Que também vão desembocar na veia cava superior e ser localizada bem aqui em átrio direito. Por quê? Porque a pressão venosa central avalia a pressão de pré-carga aqui do ventrículo, do átrio direito, tá? Justamente porque é o átrio direito que recebe o sangue de todo o corpo, tá? Desde a parte superior quanto da parte inferior. Então, o que nós chamamos de PVC nada mais é do que a avaliação do volume sanguíneo do nosso corpo. Então, quando a PVC está em valores mais baixos, significa que a gente tem uma hipovolemia, que nós temos uma quantidade de sangue baixa, tá? O volume sanguíneo está baixo. Ou porque tem uma hemorragia muito extensa, a gente está perdendo muito sangue, ou então por alguma outra condição que faz com que a gente, desidratação, muito grave, faz com que a gente tenha essa baixa do volume, ou perdendo líquido, a gente está desidratando pela urina, ou então por outro tipo de líquido corporal que faz com que o nosso volume sanguíneo caia.
Se eu tenho uma pressão muito grande, uma PVC mais significativa, significa que eu estou com muito volume. E por que o átrio direito? Porque é ele que recebe todo o sangue do nosso corpo. Tá? Então, para que a gente consiga avaliar a PVC, eu preciso primeiramente identificar a altura desse átrio, para então a gente conseguir fazer toda a montagem do sistema e então conseguir avaliar a pressão venosa, tá, central, que é concentrada ali no centro do sistema circulatório, que é a nossa bomba cardíaca, o nosso coração. Então, vem comigo. Para isso, como eu disse, a gente precisa identificar o nível do nosso coração. O posicionamento que a gente precisa colocar o paciente para avaliar a PVC é na horizontal, tá? Cabeceira abaixada. A gente precisa, inicialmente, avaliar, identificar o eixo flebostático, tá? Ou ponto zero, como nós também conhecemos. De que maneira? Nós vamos imaginar aqui uma linha imaginária, né? Média axilar, ou seja, como se a gente estivesse aqui dividindo a axila ao meio, e então coincidir com o quarto espaço intercostal. E então encontramos o eixo flebostático, ou seja, a altura do nosso átrio direito, para então nós montarmos todo o sistema da PVC. A PVC ela pode ser avaliada manualmente, a gente vai utilizar então todo um sistema manual, ou então eletronicamente. Quem vai dizer isso é o material, né? O transdutor ele pode ser eletrônico, então a gente vai fazer a montagem, tá? Identificando o ponto zero e colocando esse transdutor eletrônico na mesma altura, tá? do eixo flebostático, do ponto zero. Ou no manual, que nós vamos utilizar um equipo, tá, específico para avaliar a PVC, que também vai ser mostrado na aula prática. Então, após encontrar o ponto zero de referência, nós vamos fixar a fita graduada, que vem na embalagem do equipo, começando no número 0. Então, tem aqui, né, toda a junçãozinha desse equipo. O equipo tem duas vias. Uma via que liga, que está conectada ao soro fisiológico, e a outra, né, a gente vai conectar aqui no paciente, e nós vamos ter duas partes aqui para avaliar a PVC. Também tudo vai explicado na aula prática. Então, esse equipo ele tem duas vias, tá? A via mais longa vai se conectar ao paciente e a via mais curta fixa junto à fita graduada. Então, você tem as conexões do suporte, o ponto zero, a régua de PVC e o soro fisiológico. Assim, está montado aqui o nosso sistema. Para que a gente consiga avaliar a PVC, nós vamos abrir o equipo por meio dessa roldana, tá? Preencher a coluna graduada aqui de solução fisiológica e a gente vai, quando a gente preencher, a gente vai fechar logo após. Então, a gente vai fechar. Bom, essas duas colunas aqui de equipo vão estar preenchidas com o soro e então a gente vai fechar, tá? Senão vai extravasar soro por aqui. Fechar soluções e deixar aberta só a torneirinha. Então, a gente tem aqui um acesso central e uma das vias a gente vai utilizar para a PVC. E a outra, a gente geralmente utiliza para administrar os outros medicamentos. Por isso que a dúvida é, professora, mas a gente tem que deixar heparinizado? Nesse caso, a gente vai utilizar geralmente a gente utiliza um catéter de duas vias. Tá? De duplo lumen, porque um lumen a gente deixa específico para verificar PVC e o outro a gente deixa específico para administrar medicamento, tá? E a gente deixa preenchido com o soro fisiológico a outra via da PVC, tá? Então, nesse caso, a gente precisa parar a infusão das outras medicações, porque o que acontece? Vamos pensar que a gente está infundindo soro, né, pela outra via e medicamento. Então, a gente está fornecendo volume, concorda? No momento da avaliação da PVC, eu preciso fechar a torneirinha,
Eu preciso fechar a administração desses medicamentos, para que eu não tenha, né, um viés ali na medição, ou seja, eu estou introduzindo volume, então, de certa forma, muitas das vezes eu vou conseguir avaliar o nível de maneira errada, porque eu não vou, vai oscilar demais a coluna. Então, geralmente a gente para a infusão da outra via, do outro lumen de medicação e deixa aberta só a da PVC, tá? Aí sim a gente vai conseguir avaliar de maneira, então, mais adequada. Então, fecha o outro lumen e deixa aberto só o da PVC, tá? Vamos de volta ao quadro. Por isso, então, ó, vai abrir o equipo, preencher a via da coluna graduada com solução fisiológica e vai fechar o soro depois que a gente preencheu, tá? Nós vamos fechar as soluções e deixar aberta só a torneirinha da PVC e logo após a gente vai abrir a via do paciente para que, a via da PVC conectada ao paciente, para que essa solução da coluna graduada, ela então desça. Só que a gente vai perceber que em um determinado momento, essa coluna ela vai entrar em equilíbrio com a pressão venosa central. Ponto. É essa a pressão, é esse o valor que eu vou anotar. Eu vou anotar esse valor, sempre diminuindo o valor encontrado do ponto zero lá na régua, tá? Porque nem sempre o ponto zero vai dar no número zero, tá? Então, por exemplo, se a coluna abaixar até o número 4, 5, por exemplo, eu sei que o valor da PVC é 4. Mas se o eixo flebostático, o ponto zero, não deu do nível zero, eu tenho que tirar aquele valor. Mas tudo isso também eu vou explicar na aula prática, isso vai ficar bem mais tranquilo para você. Mas o que você precisa saber, a coluna entrou em equilíbrio, tá? Não está descendo mais, ponto. Essa é a pressão venosa central, tá bom? Em relação aos valores, nós temos, esse aqui, milímetro de mercúrio, é a avaliação eletrônica pela avaliação eletrônica e essa aqui é por coluna de água, tá? Por isso que está em centímetros de água, que a gente faz manualmente, que é que a gente vai aprender em aula prática. Esse aqui é eletronicamente. Os valores são diferentes, tá? Porque um é em água, centímetro de água, o outro é em milímetro de mercúrio. Então, a medida passa a ser diferente, tá? Professora, mas olha só, cada um que você colocou traz aqui um valor. Por que isso? Infelizmente, nós temos um contrassenso na literatura. Cada literatura traz aqui um valor, um parâmetro, tá? Por isso que é muito importante a gente ficar sempre de olho no parâmetro que é utilizado na sua instituição. E, no geral, a gente costuma utilizar o do Corem, tá? Do Corem do nosso estado. Mas a gente tem que ficar de olho no valor, no padrão utilizado pela instituição. Porque, olha só, nessa sintra-inetina, eles colocam que a manual, por centímetro de água, tem que estar entre 13 e 11. Brunner, na 11ª edição, fala que em centímetros de água, que é a manual, o valor tem que estar entre 3 e 8. O Corem de Rondônia, de 2 a 10. Corem do Distrito Federal, de 3 a 11, tá? Então, perceba que tem uma oscilação, então não tem um contrassenso em relação aos valores. Por isso que a gente precisa estar bem atenta a essa questão do referencial, tá? E, é claro, do protocolo institucional, do manual que a instituição oferece para os funcionários, ou seja, para padronização. Então, a instituição, ela sempre tem essa padronização e um protocolo para avaliar, tá bom? Por que desse contrassenso, Tem aí tem muitas divergências em relação à literatura, infelizmente, em relação aos autores. Em relação aos cuidados, a gente tem que se atentar para a possibilidade de sangramento na incisão do catéter e na infecção no sítio da punção do catéter. Manter curativo estéreo para verificar a PVC, lembrar de interromper o fluxo das outras soluções e depois retornar normalmente. Atentar-se aos valores da PVC, porque quando eles estão baixos vai indicar hipovolemia, volume sanguíneo baixo. No caso de estar com o valor alto, nós vamos classificar com hipervolemia, tá?
O registro é a cada 24 horas em relação ao controle hídrico e volume infundido das aferições. Então, esses são alguns cuidados referentes à pressão venosa central, né, a verificação, considerando que nós temos aí um catéter venoso central e a gente precisa de todo um cuidado na inserção desse catéter e também na avaliação da PVC. Tem todo um passo a passo para que a gente consiga avaliar adequadamente essa PVC. Lembrando que o eixo flebostático ou ponto zero é muito importante, a gente sempre vai equiparar o ponto zero, né, e vai transpor esse nível lá na fita graduada, tá? Porque é a posição do coração. Se a gente não avaliar isso e não se atentar, o valor que a gente vai encontrar vai estar totalmente discrepante, tá? Se o nível é como se a gente pegasse um cano, tá? Na verdade, um cano não, como se fosse um tubo, né? Uma mangueira. Pensa numa mangueira curta, eu fiz tipo um U, tá? Quando a gente coloca líquido, ele não entra em equilíbrio, né? A gente não vai encontrar, a gente só vai conseguir encontrar uma determinada diferença se a gente alterar esse nível. É a mesma coisa o coração, né, com o equipo. Por isso que tem que estar alinhado, para que a gente consiga identificar, né, o alinhamento dessa coluna. Se a gente altera, vai estar alterado também esse valor. É como se fosse uma mangueira, né, introduzimos aqui uma quantidade de água. Se a gente mantém as duas extremidades na mesma altura, vai estar alinhado, tá? Por isso, a importância de avaliar o eixo flebostático. Se o eixo flebostático, se o coração está numa altura maior, né, ou menor, vai dar influência na avaliação da PVC. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver uma situação problema envolvendo PVC? Então, vamos lá. Nessa condição, né, uma técnica de enfermagem recém-contratada questionou sobre a troca do equipe do soro destinado a PVC. Você, então, orientou que o soro fisiológico, destinado exclusivamente para avaliar PVC, ele tem que ser trocado a cada 24 horas. Então, aquele soro, tá, pequeno que a gente coloca para avaliar PVC é exclusivamente para avaliar PVC e ele vai ser trocado a cada 24 horas. Já o equipo, a gente acaba trocando a cada 72 horas. Professora, posso ter algumas alterações? Pode, depende muito, né, da instituição. Depende muito de cada instituição e do protocolo de cada uma delas. Então, mas o mais utilizado é esse, de trocar o soro fisiológico a cada 24 horas e o equipo específico de PVC, porque é um equipo totalmente diferente, exclusivo para avaliar PVC, a gente acaba trocando a cada 72 horas. E assim nós finalizamos essa situação problema. Bom, no momento de interação, eu vou utilizar os questionamentos, né, da aluna em relação à questão da heparinização. Então, a gente vai utilizar, geralmente a gente utiliza o acesso venoso central, né, e no geral a gente acaba utilizando com duas vias. Uma via a gente deixa exclusiva para medicamento e a outra para PVC. Lembrar de desligar as outras, desligar não, na verdade interromper o fluxo das outras medicações e deixar exclusivo para avaliar PVC. Terminou de avaliar PVC, retorna à infusão dos medicamentos, tá? Por isso tem que ser um procedimento muito rápido, tá? Para a gente não deixar o paciente sem esse aporte medicamentoso, tá? Então a gente acaba deixando salinizado. Já em relação, né, aos parâmetros, infelizmente tem essa divergência, tá? Professora, como que eu fico nessa situação? A gente sempre vai optar pelo protocolo institucional, tá? No geral, professora, e se perguntar em concurso público? A gente tem que sempre ficar de olho no edital do concurso, tá? A gente vai avaliar no edital quais são as literaturas, as referências que são indicadas para leitura. E a gente vai ficar de olho em qual referencial que vai ser adotado no processo seletivo, tá?
todo o processo seletivo, todo o concurso público tem esse edital com orientações das referências que a gente precisa fazer a leitura. Então, fica de olho nele, porque é nele que vai estar o referencial que vai ser adotado. Então, caso venha a cair alguma questão relacionada a isso, a gente vai se ancorar nesse referencial que foi, então, sugerido para a leitura e, então, que provavelmente vai ser cobrado, tá bom? Infelizmente, existe um contrassenso muito grande, então não há um valor padronizado, tá bom? Vamos recapitular? Então vem comigo que eu vou te apresentar novamente os conteúdos que nós vimos ao longo desse encontro. Foi possível nós falar dos tipos de lesões, então pudemos falar sobre os tecidos que são viáveis e os desvitalizados, que são característicos de morte celular, os cuidados com o sistema respiratório, tanto das vias aéreas superiores quanto das inferiores, da aspiração via tubo orotraqueal e traqueostomia, lembrando que a ordem é tubo, tráqueo, na sequência, nariz e boca. A boca sempre vai ser por último por conta da questão da microbiota. O dreno de tórax também foi assunto desse encontro. Nós falamos sobre desprezar o conteúdo, trocar, o selo d'água e repor com água destilada de aproximadamente 500 ml no frasco. E nunca esquecer de campear o dreno quando fizer essa troca. Depois que trocou o selo d'água, desclampeia o dreno para que a gente não promova e não intensifique o pneumotórax. Temos que fazer também falamos da técnica de avaliar a pressão venosa central e eu dei ênfase no eixo flebostático e acabei dando exemplo da importância de sempre ficar atento no eixo flebostático para que a gente não tenha aí alterações e discrepância na avaliação do nível da pressão venosa central. E assim nós finalizamos esse encontro. Eu quero agradecer a interação ao longo da aula. Muito obrigada pela participação. Eu te vejo no nosso próximo encontro. Até lá!